pessoal, como vai? Nós aqui no canal Despertar, eu, Ricardo Assunção, mais uma vez, hoje abordando um tema extremamente interessante, um dos mais fortes temas do cristianismo, o poder do perdão. Eu trouxe esse tema associado ao poder do perdão, não somente o perdão, porque nós abordaremos a força que você promover o perdão na sua vida, na vida daquele que é o seu opositor, promove. Então é um poder que você realmente desenvolve quando você aprende a beleza que é perdoar. Vamos solicitar mais uma vez o like, compartilhar os nossos vídeos e se inscrever no canal. É uma lembrança que eu sempre tenho esquecido, mas que é interessante para o trabalho que a gente está realizando. Lembrando, senhores, senhoras, que o perdão é a proposta talvez a mais audaciosa no Evangelho do Cristo. Quando ele falou sobre isso, muitos se chocaram na época. Em filmes, em relatos, no próprio Evangelho, na leitura, a gente observa que é como se fosse um divisor de águas. Falar de perdão no momento em que a sociedade transitava no olho por olho e dente por dente é muito forte. Alguns espíritos evoluídos deram um nome a Cristo, que eu gosto sempre de repetir, o subversivo de Deus. Porque ele, para a sociedade da época, transitou completamente na contramão da cultura, de tudo que se falava naquela época. E falar de perdão naquela sociedade, na de hoje, já é complicado, imagine na sociedade que o Cristo viveu. Mas a proposta dele é uma proposta sábia. E eu gosto de chamar a atenção em falar o que é possível desse evangelho de ser colocado em prática. A nossa proposta de vídeo é semear. A gente já tem dito isso aqui quase em todos, para que fique lembrando a todas as pessoas, quando disserem o que é que esse rapaz quer fazendo esse vídeo. É proporcionar a parte dele em conhecer o Evangelho e fazer, jogar a gotinha dele no sentido de semeadura. Mas é interessante repetir uma frase que eu gosto sempre de estar dizendo às pessoas. O que é possível dessas propostas do Cristo? São propostas muito audaciosas. Muitos vão logo ao nome. São propostas impossíveis. Mas eu não gosto disso e não acho que sejam impossíveis. Mas eu convido a todos a reflexionar conosco na possibilidade da proposta. Essa é a parte mais importante. O que é que eu já posso realizar de verdadeiro no sentido de perdão? E bem objetivamente, a gente precisa dizer algumas coisas clássicas em relação a esse tema. Não conseguiremos progresso absoluto em nada na vida física, na vida espiritual, se não compreendermos efetivamente essa palavra. O aspecto que eu coloquei hoje, ela tem poder quando você consegue colocar em prática algo do perdão, que já é possível. Eu sempre repito esse termo, já é possível. O que é possível de realizar dessa proposta? Sem hipocrisia, sem apontar, sem questionar. Ninguém está fazendo e quer proporcionar a ninguém aqui o apontador. Não é essa a proposta do nosso trabalho. Todos nós estamos num processo, quase todos juntos, no sentido de erros, de aprendizados, de tropeços. A proposta é nos ajudarmos. E o que o Cristo falava em relação a esse tema, podemos tirar alguns fatores que podem já ser implementados na minha vida. Primeiro é conhecer que se eu não limpo a minha casa mental, aquilo que foi falado em vídeos anteriores, se eu não uso técnicas, essas técnicas que foram apresentadas em vídeos anteriores, para limpar o meu lixo emocional, foi assim que foi chamado, eu não consigo recanalizar, eu não consigo reabsorver, eu não consigo recomeçar. Esses aspectos são muito importantes e é bom que se diga. Eu preciso tratar a minha diagnose, os meus defeitos, os meus erros, os meus ressentimentos, o ódio se existe em mim, a falta de perdão que eu falo com tanto orgulho. Limpando esses lixos emocionais, eu consigo
dentro da minha realidade. Eu não estou fazendo isso para o meu vizinho, para minha irmã, para meu filho, para meu marido. Eu preciso fazer isso para mim. Só terá efeito a partir do momento em que eu me auto-enxergar, me auto-perdoar, me auto-avaliar. É um processo interno, porque todos nós não conseguiremos nos enganar. Isso é um fato quase que unânime. Eu penso que é unânime. Você consegue enganar o seu marido, você consegue enganar a sua filha, você consegue enganar todo mundo, até o seu gato. Mas você não consegue se auto-enganar. Isso é um processo que parte esse tema. E é necessário que se entenda isso. Se você quer dar passos largos em relação ao processo que a gente falou no vídeo passado, lembra? Processo de readquirir esses termos modernos que estão sendo ditos na sociedade, na internet, que nada mais é do que recomeçar. Tirar o lixo emocional e renovar-se com atitudes novas. Criar hábitos renovados. Lembra no último vídeo? Esses hábitos renovados só serão possíveis de ser adquiridos a partir de instante que esse copo que possa estar cheio, que seria o meu lixo emocional, esvaziar-se e eu recomeçar do nada com novas informações, com novos pensamentos, com uma nova proposta, com novos hábitos agora renovados. Essa é uma proposta muito interessante quando Cristo fala do perdão. E ele fala algo mais importante que eu chamo a atenção. Se você não perdoar, você não conseguirá absolutamente nada do que você veio realizar na tua encarnação. Tem uma informação que a ciência presta a todos nós. Todos os cânceres, todos os tipos de cânceres têm por trás ódio, ressentimentos, têm por trás mágoas, têm por trás lixos emocionais. Não sou eu quem disse. A ciência se debruça sobre o estudo e chega a essa conclusão. Quase todas as curas dos cânceres perpassam por reavaliações de comportamentos psicológicos. Quando ele causa o efeito no fisiológico, ele denigre o teu corpo, as tuas células, os teus gânglios linfáticos, seus pontos de defesa. Mas a reabsorção desses aspectos fisiológicos vai depender muito do seu aspecto psicológico, da limpeza desses lixos emocionais, dessa autoavaliação, desse auto-perdão, dessa reavaliação emocional que você precisa fazer. E perdão é lidar com isso. Tem toques interessantíssimos em relação ao perdão. As energias represadas, elas causam tão mal a gente. Eu costumo, quem me conhece, fazer aquela observação tão feia, mas que talvez se aplique para que todos entendam. O lixo emocional que guardamos é como colocar dentro do nosso guarda-roupa caro, cheiroso, bonito, grande, todo arrumado, abrirmos e jogarmos as vísceras de peixe que não prestaram para ser alimentadas. Jogar lá um bocado de víscera. E todo mundo sabe que aquilo ali tem um odor, né? Deixa-se aquilo lá dentro do seu guarda-roupa caro, bonito. E depois de semanas, nós resolvemos abrir esse guarda-roupa. Imaginem vocês o estado que deve estar a parte interna desse guarda-roupa. Fora ele está lindo, bonito, caríssimo, mas dentro ele está apodrecido por causa das vísceras dos peixes, dos lixos emocionais que eu convivi, que eu achei que seria possível ficar com eles. Isso é importante que se diga. Não estamos aqui novamente apontando você e querendo dar uma de rei da moral. Não é essa a proposta. É apenas identificar que serve para mim, para você, para todos nós. Que se não avaliarmos as nossas emoções, nós estaremos caminhando na esteira, sem sair do lugar. Por quê? Porque nada na encarnação, absolutamente nada, se promove a partir do instante que o meu coração está cheio de ódio, cheio de ressentimento. Eu estou orgulhoso em dizer que eu não perdoo, para que o outro ache algo lindo. Rapaz, Ricardo não perdoa, olha como ele é resistente. Mas ele está sendo resistente com um sentimento tão torpe, com um sentimento que está fazendo tão mal a ele.
o interior dele certamente está daquele jeito que aquele armário estará quando se abrir. Fedorento, muito mal cheiroso, fedorento e apodrecido, causando cânceres, doenças emocionais que transformam-se em doenças físicas. Isso é importante que se diga. Debrucemo-nos sobre a ciência da Terra e ela vai estar afirmando isso. Ficaríamos mais de 1 hora passando vídeos de médicos alopáticos que não têm relação nenhuma com igrejas, falando absolutamente do que as emoções em relação ao perdão causam no ser humano, causam no teu corpo físico. Isso talvez não seja mais questionamento nem entre os ateus, porque é uma realidade absolutamente comprovada. Tem alguns aspectos que nós ditamos como uma regra que possa te advertir e te fazer dizer: Ricardo, o que é que você tem como sugestão para lidar com algo que eu não consigo ainda realizar da forma completa? O perdão. Mas tem antídotos, tem soluções inteligentes que os espíritos nos direcionam e que pode fazer com que você comece a caminhar e diga: realmente, esse cara está falando algo verdadeiro. Conseguir perdoar eu ainda não consigo, mas eu já consigo não revidar, que é a primeira proposta. Quando você não revida, você já começa a compreender que essa história de perdão não é tão difícil assim. Quando você não transita na mesma órbita espiritual, emocional do seu opositor, você já começa a perceber os efeitos. Eu não estou mais revidando, por consequência eu não estou mais entrando na psicosfera espiritual do meu opositor. Eu estou mais calmo, eu estou menos raivoso, eu estou menos desequilibrado. Eu começo a perceber que o meu emocional concentra-se numa faixa de equilíbrio muito legal. Tudo isso a partir de propostas que são possíveis. A terceira delas: o problema passa a ser daquele que não quer te perdoar. Se você não consegue perdoar, mas você já consegue não revidar, você já está em faixas diferentes do teu opositor e você já começa a perceber que o problema é dele que não quer o teu perdão. Você já começa a clarear a mente e perceber o que o Cristo quis dizer. Não é tão difícil o perdão. Eu já estou me aproximando desse monte que eu achava que não seria possível transportar. Outra proposta interessante: auto-perdoe-se, auto-liberte-se, auto-valorize-se. Perceba que é possível isso. Quando você entra nesse processo, você começa a identificar, é como uma janela escura, cheia de visualizações difíceis, que você começa a limpar e como você começa a perceber que o problema já não é seu, você já transportou para ele, porque é ele que não quer te perdoar. Eu já estou começando a caminhar em outras faixas. O lixo emocional que estava dentro de mim começa a ser diluído. Os problemas, as doenças represadas começam a ser tratadas, começam a ser dissociadas do meu interior. Perceberam como as possibilidades são muito? Portanto, não se orgulhe em dizer que não perdoa. Encare as possibilidades que você pode fazer em favor de você mesmo, quando você trata esses lixos emocionais e passam a ser feridas cicatrizadas. Isso é interessante que se diga. Uma outra importante situação e momento desse vídeo é responder em relação a esse tema algumas perguntas, não são muitas por causa do nosso tempo, com relação a esse tema. Uma das perguntas que me chegou: como ter vida suave com energia deletéria, com esses lixos emocionais? Acho que a gente já respondeu no primeiro bloco. Não tem como. Se eu não limpo o que está sujo para colocar no compartimento novas informações, novas renovações, novos pensamentos, imagine um copo sujo sendo colocado um líquido limpo, vai tornar o líquido sujo. É elementar isso. Eu preciso limpar o meu interior para que essas energias deletérias antigas não
contamine as novas energias, os novos hábitos. Eu vou colocar hábitos renovados em copo sujo? Então eu preciso trabalhar o meu interior, sim, para que a vida se torne mais suave. Para quem respondeu, para quem perguntou isso. A segunda pergunta: corpos são capazes de adquirir doenças quando você tem hábitos renovados? Nós somos seres doentes, isso é fato, não sou eu quem diz. A própria história da humanidade diz que quem está nos mundos de provas e expiações, que esse não é o único, são seres em processo de crescimento, são seres adoentados. Nós somos esses seres. Mas tornamos-nos melhores quando nós colocamos essas terapias que nos são orientadas. Não fomos jogados aqui e esquecidos. Conosco vieram e vêm todos os dias, a serviço do Cristo, as equipes nos orientar, nos dar processos de diagnose, de respostas para os problemas, soluções das diagnoses que nos chegam. E esta é uma delas. O corpo torna-se menos adoecido com práticas renovadas, com práticas saudáveis, seja no ponto de vista intelectual, emocional, seja no processo de saúde mental, que passa para o corpo físico as informações, dessa vez renovada, tornando o corpo físico mais fortalecido. Então, lembremos de Jesus. Alguém sabe dizer alguma doença que o mestre obteve durante a sua passagem? Nenhuma. Um corpo limpo, um corpo completo, apesar dele estar materializado, mas espiritualmente evoluído, não é capaz de sustentar pensamentos hostis, pensamentos odiosos, ressentidos. E é preciso que se fale isso. Mente saudável, então, é sinal de corpo saudável? Sim, essa é a terceira e última pergunta. Se nós efetivamente limpamos o nosso copo sujo e colocamos líquido limpo, essa mente vai reverberar para o nosso corpo físico. Essa mente vai passar as informações para o nosso corpo físico. Ontem eu vi uma informação de um médico na TV dizendo: o teu corpo vai curar o teu câncer. E a medicina já comprova isso. Não foi eu quem disse, não sou da área médica. Mas eu achei fantástica essa frase. Diagnoses que são curadas pelo próprio corpo físico. A partir de posturas, de pensamentos. Claro, o combate da doença está sendo feita por remédios. Mas também a postura psicológica vai ajudar aos efeitos do remédio. Isso é bom que se diga. Você pode tomar o remédio mais eficaz se o teu espírito, se o teu corpo, se a tua mente, se o teu processo psicológico não esteja preparado para uma renovação, o remédio será placebo. Nada tornará possível a cura. Isso é importante que se diga. Eu estou invadindo uma área que não é minha, mas a partir de então, feito por leituras, por estudos, pela realidade hoje da medicina que chega a nós, através de informações, e dizendo a você que esse canal aqui trata desses assuntos, das possibilidades da proposta do Cristo dentro das nossas limitações. Hoje eu me estendi, mas amanhã continuaremos dando seguimento a esse tema, que é grande, que é extenso, e que nós resolvemos fazer em 2 blocos. Muito obrigado pelas considerações, eu aguardo mais perguntas, agradeço aos que fizeram, e vamos para o segundo momento, que é o momento de vibração. Amigo Jesus, hoje faremos uma vibração efetiva por aqueles, e quando falávamos desse tema, sentíamos uma energia muito forte, porque é um tema que arregimenta sentimentos, emoções, forças interiores individualizadas. Aqueles que assistirem, eu ofereço as palavras que foram ditas aqui como curativo no teu interior. O ódio, o ressentimento, a raiva, as emoções hostis abrem uma ferida no interior. E essa ferida, ela é purulenta, ela passa a tornar o nosso corpo físico doente.
e todos aqueles que se identificarem com a mensagem individualmente. Eu fomento a proposta de pedir aos amigos de luz, sob a tutela do Mestre amigo Jesus, que curemos os nossos lixos emocionais, as nossas feridas abertas, as dificuldades que vêm com a falta do perdão, as degenerescências que a falta do perdão causa em nosso interior emocional, transportando para o físico, para o fisiológico. Pedimos ao Mestre Jesus que ajude a todos aqueles que se encontram nesta condição. E em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecemos mais uma vez pelo nosso canal, por todos aqueles que se encontram colaborando com a manutenção deste canal e dizendo ao Mestre que mais uma vez conte com este semeador, mínimo que fará parte mais uma vez da tua seara. Fica conosco, amigo e mestre, que assim seja. E mais uma vez, eu convido a você a despertar. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.